Boa noite a todos. Meu nome é Carolina Oliveira, eu sou o presidente da SIC e hoje nós estamos fazendo uma coisa muito inovadora na associação. Vamos chamar de um quadro, seria a entrevista com a Carol. Estamos aguardando sugestões para nomes para esse quadro, mas por enquanto iremos fazer assim. Então, hoje, no dia 13 de abril, que uns irão olhar esse vídeo posteriormente, eu gostaria de apresentar a vocês os nossos convidados. E o nosso entrevistado ilustre da noite é o Rodrigo Miranda, tá? Acredito que muitos já conheçam ele. Ele é especialista no mercado financeiro, ele é o CEO da empresa UniBTC, que é a Universidade do Bitcoin, acredito que também muitos conheçam, tá? E ele é mentor e escritor também. Então, seja muito bem-vindo. Então, Rodrigo, muito obrigada por ter aceitado esse nosso convite de participar dessa nossa entrevista, desse bate-papo. Então, o Rodrigo ele vai trazer muitos conteúdos e vai poder esclarecer dúvidas de vários associados. Então, seguindo a apresentação, nós temos também o Ricardo, que ele é assessor do Rodrigo Miranda, já foi aluno também da faculdade e ele tem depois coisas que possam agregar ao conhecimento também dos associados, que se colocam às vezes, mas eu não sei isso, não sei aquilo, enfim, e ele depois também vai ter as suas colocações. E temos, então, da diretoria da SIC, a senhora Rose, o Márcio Borba e a doutora Eduardo, que fazem parte da diretoria da SIC e também estão aqui para participar dessa nossa entrevista. Então, vamos lá, então, Rodrigo. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Obrigada pelo convite. Boa noite a todos vocês aí que estão nos assistindo, né? Então, Deus abençoe todos vocês. E conte comigo aí nessa jornada. No decorrer da jornada eu vou falar um pouquinho do nosso trabalho, vou falar um pouquinho do meu trabalho também, como é que você conhece mais o nosso trabalho nas mídias sociais. E é isso. Conte comigo aí. Tá certo, então. Muito obrigada, tá, Rodrigo, por estar disponibilizando o seu tempo para estar aqui conosco. Bom, então vamos fazer o seguinte, eu preparei algumas perguntinhas, tá, que eu gostaria que você respondesse. Então, a primeira, até para o pessoal poder te conhecer mais, eu quero saber quais foram as suas experiências que levaram a fundar a Universidade do Bitcoin. Então, a minha experiência no início, né, foi uma experiência bem ruim, porque eu vim do mercado tradicional, da Bolsa, e fui bastante seduzido pelo mercado de cripto na época. Isso foi em 2016 para 2017. E tinham poucos profissionais do mercado falando sobre criptomoedas e muitas ofertas de empresas que... O que aconteceu aqui? Tá. Muitas ofertas, né, de empresas na época que eram uma empresa assim, como é que eu posso dizer? Eu não sabia, né, que eram esquemas Ponzi, eu não sabia que era pirâmide, eram empresas que tinham uma fachada de ser algo legal, mas não era legal. E por eu não ter conhecimento técnico na época e ter pouca informação, eu acabei indo pelo gatilho da ganância, né? Eu olhava os gráficos, eu via que o mercado tinha alto potencial, às vezes tinha ativos que subia 10% num dia, outro dia 20%, e aí as empresas ofereciam, né, valores fixos na época de rendimento. Eu fazia o cálculo de cabeça e falei, não, é possível, né? A pessoa me paga um valor X e ganha Y, né? É possível me pagar. E aí acabei entrando numa empresa e acabei perdendo dinheiro, né, nessa empresa. E eu também tive um outro erro também, que foi comprar via P2P na época. E aí eu depositei o dinheiro para uma pessoa para transferir os bitcoins para mim. Essa pessoa simulou uma transferência, mas não transferiu, né? Então, a tecnologia tem alguns detalhes que é importante a pessoa entender, porque da mesma forma que a descentralização facilita a nossa vida, ela também pode se complicar em alguns momentos, porque tem assuntos mais técnicos. Então, se o cliente não tiver noção básica sobre a tecnologia, pode acabar caindo em golpe. Então, eu caí em 2 golpes no início, né, comprando o Bitcoin através de uma pessoa física, via P2P, e também entrando numa empresa que se dizia investir no mercado de cripto, mas não era. E então, nesse momento, eu já trabalhava com educação financeira, eu fiquei bem chateado, bem triste na época,
mas eu vi uma oportunidade, uma janela de oportunidade. Eu via que poucas pessoas falavam, a grande maioria das pessoas tinham preconceito, muito preconceito. Os meus pares que operavam e trabalhavam com bolsa de valores e outros mercados tinham muito preconceito. Eu falei, caramba, isso aqui é um oceano azul, eu vou começar a falar sobre isso aqui. Eu comecei, criei um canal do YouTube, comecei a falar, criei grupos de WhatsApp, fui ensinando de forma gratuita para as pessoas, e o negócio foi crescendo aí, tomou uma dimensão bem grande, né? Hoje a gente é uma referência no Brasil, estamos aí entre os top 5, né, dos maiores canais de cripto do Brasil atualmente. Temos clientes aí em vários países, mas tudo começou porque eu caí numa cilada, perdi dinheiro, e ao invés de eu ter me colocado como vítima, eu me coloquei como protagonista, peguei aquela situação e aprendi com ela. Falei, não, pera lá, o mercado de cripto, as criptomoedas não tem culpa, né? Não tem culpa. Então, deixa eu ver melhor essa tecnologia, deixa eu entender melhor. Eu vi que era um negócio fantástico, algo revolucionário. E aí ninguém falava, eu sempre gostei de educar, eu falei, opa, pera lá, eu posso juntar o que eu gosto, o que eu amo, com oportunidade de mercado. E aí foi daí que surgiu a Universidade do Bitcoin. E aí o negócio cresceu, né? A gente vai falar um pouco mais depois dessa entrevista aí, mas foi isso. Perfeito, então, Rodrigo. A gente se identifica por essa questão de deixar de ser vítima e se tornar protagonista, né? Muito bem colocado essas suas palavras, né? Eu já conheci um pouco da tua história, e isso é bom até para as pessoas que estão nos vendo, entender como que as coisas acontecem na vida da gente, né? Então, já falando nesse assunto, que você comentou que as pessoas tinham pouco conhecimento e acabaram hoje ouvindo mais falar sobre as criptomoedas por causa de empresas que trabalhavam, enfim, situações parecidas que ocorreram contigo há alguns anos e que acabaram de 2019 a 2020 vindo de forma mais latente, né? Onde se falou muito mais. Então, eu gostaria que você explicasse, então, para os nossos associados, que tem pessoas que têm dúvidas muito do início, né? O que são as criptomoedas? Para que elas servem? Se fala só em Bitcoin, né? Mas é interessante dizer qual que é a função dela, o que são as moedas criptografadas. Vamos lá, né? Na época, quando eu comecei, nós tínhamos o Bitcoin e as altcoins. As altcoins seriam todas as outras criptomoedas que não é Bitcoin. Tá? Dentro das altcoins, nós temos os tokens e nós temos as próprias criptomoedas. Os tokens, no geral, eles não têm a intenção de ter um valor de mercado, né, de ser usado como uma moeda, né, de troca. O token pode ser algo para ser utilizado como um token de utilidade. Por exemplo, aqui no Sul nós temos aquele cartão que o pessoal pega ônibus aí para pagar ônibus, pagar trem. Como é que é o nome daquele cartão? Esqueci o nome. Vocês lembram o nome? Olha, não, aqui em Caxias se usa... Não, né? Carregável, mas não sei o que eu carregável, sim. Aqui em Porto Alegre, Canoas tem... Vale transporte? Tipo como se fosse um vale transporte. Como se fosse um vale transporte, é um cartãozinho e tal. Aquilo ali não deixa de ser um token, né? Você tem um cartãozinho onde você coloca crédito e aquele crédito ali você pode ser usado. Então, por exemplo, quando você vê milhas, né, o mercado de milhas, onde você usa os seus pontos para trocar por produtos e serviços parceiros. Isso também é uma forma de você tokenizar, né? Você pode tokenizar o seu produto, pode, por exemplo, tokenizar a sua empresa, e as pessoas consomem seus produtos e serviços, elas ganham algumas criptomoedas, e essas criptomoedas, que seriam os seus tokens de utilidade, podem ser depois trocados por produtos e serviços, bônus, enfim, né? Então, o mercado começou desse jeito, né? Nós tínhamos os tokens de utilidades, nós tínhamos as moedas que seriam usadas como moeda de troca, existiam as moedas de especulação mesmo, né? Onde existiam grandes empresas, grandes projetos que criavam as suas moedas para arrecadar fundos para os seus investidores, como se fosse uma startup, né? Você cria um negócio hoje, quer buscar investidores, você cria a criptomoeda, e aí essa criptomoeda você coloca um valor, porque você acredita que o valuation do seu negócio, né, o seu negócio vale um preço, e aí você coloca um valor sobre essas criptomoedas de forma dividido, né?
e aí as pessoas compram essas criptomoedas como se tornassem sócio da sua empresa. Se a sua empresa cresce, ela lucra, você lucra junto, né? Então nós ficamos aí nessa vibe, aí nessa linha, e aí como sempre, né, mais uma vez, nós tivemos muitas pessoas perdendo dinheiro, porque muitas criptomoedas ficaram no meio do caminho, né, muitas altcoins ficaram no meio do caminho. Quando veio o inverno, né, o inverno ali começou em 2018, 2019, 2017 deu um lucro muito grande, mas 2018, 2019 teve muita queda, e teve altcoins, teve criptomoedas que caíram 90%, 92%, 95%. Então, a pessoa que tinha investido R$100 ficou com menos de R$5. Quem investiu 1.000 ficou com menos de R$50. Né? Então, muita gente ficou com prejuízo, pessoas com pouco conhecimento, muitas vezes entram num time errado, né? Que a gente brinca de comprar final de festa, compra no topo e vende na baixa. Então, isso fez com que o mercado, com essas experiências, fosse amadurecendo. E aí, com o tempo, foi se criando novas tecnologias. Hoje a gente tem os DeFi, que são as finanças descentralizadas, são as moedas, com um foco totalmente diferente, né? Que é o foco voltado à descentralização mesmo do mercado financeiro, para que você não dependa de banco, não dependa de um intermediário. E o mercado cresceu muito nos últimos meses, as moedas de protocolos DeFi, tá? E nós temos agora os NFTs, tokens NFTs, que estão pareados em obras de artes, estão pareados em cultura, né? Como é que eu posso dizer? Artes, cultura, tem uma outra coisa ali que está pareada. Então, está surgindo também o NFT. Então, os NFTs, pessoas que trabalham mais voltado à arte, cultura, têm buscado os NFTs para poder codificar suas obras de artes, seus negócios, seus produtos via NFT e oferecer isso para o mercado, né? O NFT, para facilitar e para quem está nos assistindo, não é a mesma coisa, mas para facilitar. Pensa que você, por exemplo, fez um quadro, aí você quer, por exemplo, fazer um crowdfunding, né? Ou, por exemplo, você quer buscar aí uma vaquinha para te ajudar a fazer um determinado projeto. Então, os NFTs é isso, né? A pessoa vai lá, tem as plataformas intermediárias lá que auxiliam. Agora, o que você tem que entender, quem está nos assistindo? Que nós temos o Bitcoin e nós temos as outras criptomoedas. Existem essas nomenclaturas, né? Finanças descentralizadas, tokens de utilidades, moedas que são usadas como dinheiro, nós temos NFTs, mas para facilitar, eu boto tudo no mesmo bolo, tá? Eu não me preocupo muito com essas coisas técnicas. É bom, claro, a gente falar para o pessoal entender o que é e ficar instigado a pesquisar, porque hoje é muito fácil você pesquisar essas informações, você pode acessar o nosso próprio portal, universidadedobitcoin.com.br, tem muita coisa legal lá para estudar. Você também pode pesquisar no Google, né, esses termos que eu estou falando, DeFi, finanças descentralizadas, NFTs, né, NFTs, né? Então, essas informações é muito fácil, se a pessoa separar um tempinho, né, 10 minutos, 15 minutinhos do dia, para poder estudar, para entender um pouco desse mercado. E é de extrema importância todos entenderem esse mercado, porque a tecnologia vai muito mais do que o Bitcoin, tem muitas outras coisas surgindo. E não é apenas o futuro, já é o presente. Antes, quando eu comecei em 2016, 2017, nós tínhamos uma promessa que talvez isso iria vingar, né? Que grandes empresas iriam investir. E hoje não, nós vemos aí grandes empresas entrando para este mercado. E quando a gente vê grandes empresas entrando para o mercado, a gente tem certeza que eles não estão entrando para brincar. Porque grandes empresas não entram para investir num negócio para sair daqui 5 meses, 6 meses, né? Eles não entram para especular igual a gente faz. Subiu 100%, vou lá, vou realizar, vou botar lucro no bolso. Não, eles estão investindo para longo prazo. Por exemplo, a própria Tesla. Estão recebendo Bitcoin como forma de pagamento, mas eles não estão usando esses Bitcoins. Eles estão usando o Bitcoin como reserva de valor. Tá, como uma forma de reserva de valor dentro da sua própria empresa. Então, eles vão carregar Bitcoin durante alguns anos, né? Então,
é importante a gente ter todo esse conhecimento aí. Não vou me aprofundar mais para não ficar muito longo, mas essas seriam as maneiras, né, de você estudar um pouquinho sobre as criptomoedas. Não tem só Bitcoin, existem outras moedas também, e as moedas são criadas tem algum objetivo, tá? Tem moedas que têm objetivo A, tem moedas que têm objetivo B, tá? Não, perfeito, Rodrigo. Eu acho até que, dentro de algumas das perguntas que eu ia te fazer no decorrer, você já conseguiu simplificar de uma forma bem objetiva, né? Uhum. Até a próxima pergunta que eu iria te fazer seria, né, como funcionam as criptomoedas? Você já explicou que elas são baseadas em algum objetivo. Aí que não existem só o Bitcoin, que eu acho que é o que o público em si, né, tem que analisar também sobre isso, né? Então, assim, entrando um pouco mais sobre esse assunto, tá, de criptomoedas, enfim, tu como um professor, como um educador, como o CEO da própria universidade, como que tu indica para os clientes, para as pessoas que têm pouco conhecimento, para elas poderem adquirir as criptomoedas caso elas não tenham? Porque essa questão de colocar ali, como tu falou no início da tua apresentação, de passar para outras pessoas, enfim, acaba causando esse tipo de coisa, né? Então, tu acha que isso seria uma coisa que hoje a gente já poderia começar a introduzir para esse nosso público que está nos assistindo, ou a gente pode ir falando isso mais adiante de como que ele pode adquirir, no caso? O que tu sugere? Tá, me faz a pergunta de novo, que eu não consegui entender bem. Você quer saber sobre... Como que as pessoas em si, os clientes em si, quando eles não têm muito conhecimento, como que eles fazem para adquirir criptomoedas? Para quem quiser iniciar. Como é que eles fazem? Iniciar. A forma mais simples de iniciar é através de uma exchange, tá? Que a gente chama de corretora. Tá? Essa é a forma mais fácil. É indicado, todo mundo que quer começar, nunca investir seus bitcoins ou suas criptomoedas através de terceiros, através de uma empresa. Rodrigo, mas calma aí. Você não pode usar terceiro porque colocar numa exchange é diferente, porque a exchange é uma corretora. Ela é uma empresa que é legalizada no nosso país, não vai ter problema com o CVM, você não está entrando em algo ilegal, tá? E você vai lá, você vai transferir seu dinheiro para lá, vai mandar sua documentação, tudo direitinho e tal, e aí você vai poder começar comprando suas primeiras criptomoedas. Você vai iniciar, né, comprando suas próprias criptomoedas, né? E aí, quando você faz essa compra, você tem duas opções: você deixar o seu dinheiro dentro da sua própria corretora, ou você sacar esse dinheiro e deixar numa carteira externa, tá? Então, existem essas duas maneiras. Quando você tem um valor pequeno, muito pequeno, pode deixar na corretora, não precisa se preocupar. Mas quando o valor começa a ficar maior, né, você começa a pensar entre 5 mil reais, 10 mil reais, o ideal é que você não deixe numa corretora, que você saque esse dinheiro e deixe numa carteira externa. Tá? Perfeito. Mas isso aí seria um assunto para a gente aprofundar mais no decorrer, né? Não nessa nossa primeira entrevista hoje. Sim, nós teríamos que se aprofundar mais, né? De repente, talvez criar uma aula básica, mostrando para as pessoas como é que cria uma conta numa corretora, como é que faz cadastro, né? Enfim. Não, perfeito. É até mais para passar essa questão de segurança, né? Como que deve ser feito, né? Tá. Tem, então, o Rodrigo, o Márcio Borba, ele gostaria de fazer uma pergunta, então eu passo agora a voz para ele. Então, Márcio, fica à vontade, então, para fazer a pergunta para o Rodrigo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Eu, mais uma vez, aqui agradecendo a presença de vocês, é um valor inestimável para a contribuição, para o conhecimento de todos. E a pergunta que eu tenho para fazer, ela vai diretamente na questão do valor. Porque os criptoativos, eles estão gradativamente substituindo algumas moedas fiat, né? A moeda fiat, para quem para as pessoas, para o conhecimento, são moedas fiduciárias. Porque o que seria a principal razão para as pessoas conseguirem enxergar valor no criptoativo e fazer com que ele valorize tanto? Tá? Então, hoje você pode pensar em valor de várias maneiras, tá? A gente pode pensar, por exemplo, o valor sobre a própria humanidade, né? O que a humanidade entende como valor?
depois da década de, não sei se foi década de 70 ou 80, quando a gente parou com a questão da era ouro, né, onde os países tinham uma reserva de valor, essa reserva de valor era em ouro, e a partir dessa reserva de valor, o país poderia imprimir uma quantidade X de dinheiro. Quando isso acabou, essa era, o que aconteceu? Os bancos centrais, eles tiveram a liberdade de imprimir dinheiro adoidado, né? Eles podem imprimir a fuzeléu. Então, nós não temos mais esse controle, né? Nós não temos mais esse controle. Quais são as regras para que o Banco Central do Brasil vá lá e imprima um pouco mais de dinheiro, né? Então, é uma coisa meio louca, né? Porque da onde que vem isso, né? E aí, claro, existem várias justificativas, a gente pode complicar aqui, usar termos técnicos, falar de macroeconomia, microeconomia, política fiscal, política monetária, enfim. Mas, no geral, na minha opinião, tudo isso é fumaça, tá? Isso tudo é fumaça para tirar realmente o foco do essencial. O essencial é que o dinheiro é uma maneira de manipular a sociedade, desde muitos tempos atrás. Antes de nós termos moeda papel, nós já tivemos sal como moeda principal, nós já tivemos a era do escambo, depois nós tivemos a era das moedinhas ali, prata, bronze, ouro, né? Até nós chegarmos a essas moedas impressas. E hoje a gente vê uma impressão de dinheiro adoidado, né? E se a gente ir um pouquinho para trás, né, e olhar por que surgiram os bitcoins, por que surgiram as criptomoedas ali em 2009, né? Ali surgiu logo depois da crise do subprime, né? Aquela crise que aconteceu nos Estados Unidos, que afetou o mundo inteiro, que foi a crise de 2008. Então, foi pensado criar uma moeda onde essa moeda fosse 100% descentralizada e não dependesse mais dos governos. Só que foi algo tão inteligente que os governos tentaram destruir o Bitcoin desde o início e nunca conseguiram. O Bitcoin foi ficando cada vez mais forte. Quanto mais ele apanha, mais forte ele fica. E aí uma coisa que era algo de criança ou jovens de brincadeira de computador e de internet foi tomando dimensões muito grandes. E aí as pessoas foram percebendo que quem realmente dá valor ao dinheiro? Da onde vem esse valor? Né? Nós temos hoje a moeda de R$200. Por que será que criaram uma moeda de R$200? Simples. Porque nós estamos numa crise agora, que nós estamos vivendo, novamente uma crise financeira. A crise ainda está pior porque tem crise de saúde ainda. E para que haja liquidez no mercado, para que haja dinheiro no mercado, para que os países não quebrem, estão imprimindo dinheiro. Tá? E aí eles alegaram que fazer uma nota de R$200 é para manter o poder de compra das pessoas. Mas, na verdade, não é manter o poder de compra. O poder de compra das pessoas cada vez diminui, porque nós temos inflação, nós temos moeda se desvalorizando. O real, no ano passado, foi a moeda que mais se desvalorizou no mundo. Nós ficamos atrás da própria Argentina. E olha que a Argentina está bem pior do que nós. Então, tudo isso é de extrema importância a gente fazer essa reflexão, porque quem está nos ouvindo aí do outro lado precisa entender que vocês estão numa bolha. E se vocês não abrirem os olhinhos de vocês, vocês vão continuar na corrida dos otas, né? Dos otas, onde você vai estar sempre nessa corridinha aí, dessa rodinha, e aí você, numa vida de escassez, onde você trabalha muito, entrega muito, mas recebe muito pouco pelo que você tá entregando. E o longo prazo, quando você se aposentar, você vai ter um padrão de vida menor do que você tem ainda. Vai ficar ainda pior para você. Então, na realidade, parece que você está no Walking Dead, né? No looping, onde você trabalha de forma infinita. Os jovens, eles já estão se atentando a isso e olhando lá na frente, pensando, opa, pera lá, eu não quero ficar nesse sistema. Eu quero sair desse sistema, quero sair dessa bolha. E as criptomoedas é uma oportunidade para isso, porque você não depende de governo, você não depende de Banco Central, né? Você é o dono do seu próprio dinheiro. E isso foi uma baita de uma sacada. Por quê? Porque o poder da humanidade é tão forte, é tão grande, que mesmo que haja fiscalizações e regulamentações, ninguém conseguiu destruir o Bitcoin. E o que eles fizeram, já que não tem como destruir,
vamos se juntar a ele. Então você vê hoje grandes bancos, grandes empresas aceitando o Bitcoin, criando suas próprias criptomoedas. Governos do mundo inteiro comprando Bitcoin para usar como reserva de valor. Estados, prefeituras, é só o início. E aí, se a gente pensar hoje em questão de reserva de valor, de onde que vem a reserva de valor do Bitcoin? Cara, quem dá reserva de valor somos nós. Porque hoje quem dá reserva de valor é o governo. E será que o governo é 100% confiável para dar reserva de valor? Aí você vê hoje grandes empresas bilionárias entendendo o seguinte: opa, pera lá, agora quem vai dar reserva, quem vai dar valor ao negócio somos nós, e não o governo. E aí eles pegaram o Bitcoin para se protegerem, né? E aí foram pegando experiências de países que estão em crise, países que estão com problema financeiro, e aí começaram a perceber que as criptomoedas, principalmente o Bitcoin, né, é um antídoto, né, para se proteger dessas superinflações. Na Argentina mesmo, nosso vizinho, muita gente investindo em cripto. Por quê? Investindo em Bitcoin? Para manter o poder do dinheiro, o poder da sua grana. Agora, o que está acontecendo nesse primeiro momento? As pessoas estão olhando as criptomoedas, o Bitcoin em si, como algo especulativo para ganhar dinheiro, ficar rico, ou para proteger seu patrimônio de uma crise financeira. Mas não existe ainda um mainstream ainda de você ter o uso do dia a dia para consumir produtos. Comprar um cachorro-quente, comprar um pão, isso ainda não acontece, tá? Você vê pessoas usando criptomoedas para comprar produtos mais caros, né? Por exemplo, o mercado de luxo vem crescendo muito, as pessoas têm utilizado as criptomoedas para pagamento. Agora, os produtos mais baratos, commodity, pão, arroz, feijão, essas coisas, o pessoal não utiliza ainda. Agora, isso não impede que não vai acontecer lá na frente. Se você estudar um pouco sobre a história do dinheiro, você vai ver que a fase que o Bitcoin está passando agora foi a mesma fase que o ouro passou e outros produtos passaram. Então, é um mercado muito novo, nós temos 11 anos, né, 11 a 12 anos. Se mostrou nesses últimos anos uma aderência danada para levar pancada de vários governos, ninguém conseguiu destruir. É a tecnologia mais segura do mundo, né? A blockchain é a tecnologia mais segura do mundo, ela é muito transparente também. Então, essa ideia que as pessoas falam assim, porque essas pessoas querem fazer coisa errada e tal, usa criptomoeda, não é bem assim não, tá? O bandido que está usando criptomoeda, está usando blockchain, não está sendo muito inteligente não, está sendo burro. Porque, na realidade, é muito mais fácil você pegar via blockchain do que você pegar de uma outra maneira. Você recebe hoje uma nota de R$100, você não sabe por onde essa nota passou. Você não tem como saber. Você não sabe quem foi que deu esse dinheiro aqui para você. Se passou na mão de alguém. Tá? Agora, o Bitcoin, se você olhar a blockchain do Bitcoin, está tudo lá rastreado desde a primeira transação. Você consegue pegar desde a primeira transação até agora. Então, não tem como pegar, ver por onde ele passou, né? Toda a rastreabilidade. Então, eu acredito, na minha opinião, que no momento que as pessoas olharem para isso, entender isso, o negócio cada vez mais vai crescer. Porque é uma moeda deflacionária, nós temos 21 milhões no máximo de Bitcoin que serão impressos até o final. Essas impressões são feitas via grande tecnologia. Antes você poderia minerar com computadores simples, hoje se tornou um negócio, né? Só grandes fazendas conseguem minerar, porque o custo é muito alto de mineração. E você vai ter no máximo 21 milhões de Bitcoin minerados. Só que, na realidade, só teremos 19, porque no mínimo aí 2 milhões a 2 milhões e meio já foram perdidos. Então, se você pegar todos os milionários do mundo, e se todos quisessem ter um Bitcoin, não vai ter Bitcoin para todo mundo. Então, a tendência, na minha opinião, é que a gente fale muito mais de Satoshi do que o Bitcoin. Poucas pessoas no futuro terão condições de ter um Bitcoin cheio. Parece loucura, mas nós estamos gravando esse vídeo agora em abril de 2021, e talvez se alguém estiver assistindo esse vídeo daqui a 5, 10 anos, vai falar assim, caramba, eu gostaria de estar nesse período e poderia ter ouvido o Rodrigo lá, e a Carol, e o Márcio, a Duda, enfim, a Rose, o Ricardo, porque lá na frente vai ser muito difícil alguém ter o Bitcoin inteiro, né? Há 5, 10 anos atrás falavam que era bolha. Hoje continuam falando que era bolha e daqui a 5, 10 anos vão continuar falando, porque isso mexe com o sistema atual, né? Então, toda vez que há uma mudança e mexe com o sistema atual, é claro que vai levar pancada, mas o Bitcoin já se demonstrou que ele é muito maleável, flexível
e se adapta a tudo isso. Bem, não sei se eu respondi, é uma pergunta que, por mais que seja uma pergunta simples, mas ela não é fácil de ser respondida, é algo complexo. Eu agradeço pela pergunta, bastante inteligente, e eu espero ter, de alguma forma, ter contribuído, porque a gente falou de várias coisas aqui. A gente falou de crise, a gente falou de reserva monetária, falamos da era de ouro, enfim, então é bastante informação, né? Rodrigo, eu gostaria de agradecer a sua resposta, e o meu feedback é que sim, você mostrou ali vários gatilhos de valor que fazem as pessoas perceberem o valor na moeda, e de uma maneira muito objetiva, muito clara. Além do mais, né, lá linkando com a sua resposta anterior, onde você fala da escravidão, né, uma das escravidões monetárias, e agora a gente tem uma possibilidade de disrupção. Então, só posso agradecer a resposta, e sem mais, aí eu passo para a Carol novamente, ela pode dar sequência. Obrigadão, tá, Rodrigo? De nada, querido. Certo, então, Rodrigo, nada, a resposta ela foi excelente, né? Ela acabou englobando outras perguntas que eu te faria, mas não tem problema. Tá? Então, o que acontece ali quando você fala do Bitcoin, reservas, enfim, né? O Bitcoin é popularmente conhecido como ouro digital, né? Então, é a corrida pelo ouro digital. E até falando um pouco em relação ao Bitcoin em si, né? E para quem acompanha o mercado, vê que ele tem uma volatilidade muito maior que outras moedas, né? E algumas pessoas se assustam com essa volatilidade, outras já não. Eu poderia explicar um pouquinho sobre o porquê que ele tem esses picos de suba como de queda, né? Praticamente na mesma de queda, tá, de alta e de queda. Interessante, né? E em relação às outras criptomoedas também, né? Porque as outras a gente consegue analisá-las de uma forma mais estável, né? E até é interessante, assim, explicar por que tem essas subas e essas quedas repentinas. Então, o que acontece, né? O mercado, como é um mercado novo, é um mercado incipiente, tá? O que acontece? A volatilidade é muito grande no mercado de cripto, né? Então, o mercado é muito volátil. E por que o mercado é volátil? Porque a liquidez dele também está aos poucos crescendo. Então, por exemplo, o que é liquidez? É o quanto que é movimentado de dinheiro num determinado mercado. Então, por exemplo, se você pegar uma bolsa americana, né, das ações lá dos Estados Unidos, é movimentado, sei lá, 2 trilhões, 3 trilhões num dia. O mercado de cripto, até 2, 3 anos atrás, movimentava 20 bilhões, 30 bilhões num dia. O valor é muito baixo, né? É um grãozinho de areia comparado a alguns mercados. Então, isso faz com que pessoas que têm grandes quantidades ou têm grande volume de dinheiro influenciem bastante no preço do ativo. Principalmente no curto espaço de tempo, tá? Então, o que está acontecendo agora? O mercado está amadurecendo, grandes empresas estão entrando e essa volatilidade está diminuindo, continua muito grande. Mas para quem começou lá no início, entende-se que a volatilidade está diminuindo, não está como antes. Eu cheguei a pegar Bitcoin às vezes e cair 40% num dia e subir 50% no outro. Tipo assim, como é que é aquelas brincadeiras assim, que faz assim nos parques? É montanha-russa, né? Montanha-russa, né? É umas loucuras, assim. Então, todo o mercado financeiro, ele tem ciclos. Se você estudar um pouco sobre ciclos econômicos, você vai ver que o mercado tem ciclos. Então, é natural, tá, que em algum momento o mercado ele vai subir pra caramba, porque existe um período de euforia, e isso também é explicado via gráfico e via comportamento do ser humano. E aí, quando chega num ponto onde as pessoas acreditam, caramba, tá legal o preço, vou botar lucro no bolso, vou realizar lucro. As pessoas vendem e a demanda de venda é tão grande que a oferta de compradores não consegue segurar esse preço e o preço começa a cair. E aí, como as pessoas elas agem no efeito manada, compram por euforia e vendem por medo, a tendência é que esse medo cresça e as vendas aumentem. Então, é a mesma coisa, por exemplo, que aconteceu na crise de 2020 ali.
na Bolsa aqui do Brasil. A gente chegou a pegar aí ativos caindo muito, né? De um dia para o outro. E por que isso aconteceu? Vários motivos. Teve essa questão do medo, teve essa questão da liquidez também. Por exemplo, você tem um dinheiro lá investido em Bitcoin, tem dinheiro investido em ações. E aí, daqui a pouco, você fica desempregado. O que você faz? Você vende um pouquinho dos seus Bitcoins para pagar a sua conta, né? Você precisa transformar seus Bitcoins em dinheiro para pagar a conta. Como a gente não tem ainda, né, o mercado ainda, como é que eu posso dizer? O mercado não está no nível de maturidade de usar as próprias cripto como uma moeda de pagamento, né? A gente ainda usa a moeda de pagamento, moeda fiat, reais, euro, dólar. Quando a gente chegar no ponto de não é mais euro, mais dólar, é o próprio Bitcoin que é o euro, é o dólar, né? É o próprio Bitcoin que a gente vai usar para pagar o dia a dia. Então, quando houver essas crises, talvez o Bitcoin não vai sentir tanto, né? Porque é a moeda do dia a dia, é a moeda recorrente. Mas como as pessoas saem de Bitcoin para a moeda fiat, isso faz com que, às vezes, a volatilidade aumenta. Então, esse ciclo sempre vai acontecer, porque nós temos períodos de crises e nós temos períodos de abundância. Então, sempre vai haver, né? E aí, como o mercado de cripto ela tem menos liquidez, né, menos dinheiro em jogo, grandes movimentações podem influenciar no preço, tanto para cima quanto para baixo. Perfeito, então. Rodrigo, vou te fazer uma pergunta agora, já que nós entramos nessa questão, porque assim, a FIC ela vem trazendo para os associados 3 opções, tá, para que eles possam receber, né, enfim, seria a primeira em criptoativos, por isso que é de extrema importância que você esteja falando, para eles entenderem como que funciona, né, o mundo em si. Os tokens, que seriam a segunda opção, que tu já falou também um pouquinho sobre ele, que eu acho que a gente poderia aprofundar depois esse assunto de tokens, não hoje, mas no próximo dia. E depois também eu vou trazer alguns especialistas na área jurídica, né, para falar sobre a terceira opção da SIC, que seria o caminho pela via judicial, tá? Quando você falou no início aí dessa nossa entrevista, que você citou os seus motivos pelo qual você também deixou de ser a vítima e se tornou um protagonista, você sabe, pelas conversas que a gente já teve anteriormente, que a SIC ela nasceu por causa de um problema que envolveu criptomoedas e que envolveu empresas, né, que não tinham as regulamentações necessárias, enfim, e sabes bem o motivo pelo qual nós existimos, né, que seria o que é o objetivo número 1 da SIC, resolver essa questão, ser talvez a primeira a resolver casos tão sérios, envolvendo ali milhares de pessoas, que não envolvem só uma pessoa só, mas tem seus familiares, enfim, e que nós temos uma responsabilidade muito grande de trazer, inclusive, conteúdo para essas pessoas, para que eles nos enxerguem como referência e como aliados. Nós somos um canal para que ele aprenda e para que não aconteça isso novamente, que não se repita, assim como aconteceu comigo e com os demais que estão aqui. Então, eu não tenho vergonha nenhuma em dizer que a minha ignorância, digamos assim, o meu desconhecimento de 3 anos atrás, ocasionou que, por algumas ilusões, momentos de euforia, como o Beto citou, a gente acabe fazendo coisas que depois a gente acaba se arrependendo. Então, assim, eu sempre digo que se eu tivesse conhecimento que eu tenho hoje, há 3 anos atrás, eu tinha ficado rica fazendo trade para mim mesma. Mas, como infelizmente a gente não pode voltar no tempo, a gente tem que andar daqui para frente. Então, assim, essa pergunta seria mais especificamente para os nossos associados e para as pessoas que irão ver, porque como nós nos tornamos um ponto de referência, tá, Rodrigo? Nós somos procurados, até os nossos atendentes de suporte, atendimento via WhatsApp, enfim, eles nos retratam que pessoas de outras, que passaram por outras empresas, que até então eu nem conhecia, nunca tinha escutado falar, eles pedem, né, para que a associação esteja presente e tal, eles nos têm como, até pelo número de associados que nós possuímos, que é em torno de 35 mil, e por isso estarmos já próximo ao final de todo o desfecho dessa história, né, do início dos pagamentos ser breve, ainda nesse semestre, o que acontece? Pessoas de outras empresas, que passaram por outras empresas, nos procuram por referência. Então, eles entram em contato com os nossos canais, enfim, e como a gente tem estatuto, a gente não pode abrir
neste momento para outras pessoas, tá? Porque o objetivo número 1, sim, é resolver o problema dos nossos associados e dar sequência a esse trabalho para que outras pessoas não caiam em golpes ou situações parecidas, ou como a gente queira chamar, tá? Então, minha pergunta, assim, mais pontual para ti, que também já passou por uma situação semelhante à nossa, tá? Que muito se vê, então, que as pessoas caem em golpe, envolvendo criptomoedas, como a gente já conversou na nossa entrevista, as criptomoedas se tornaram um vilão, só que desde que o mundo é mundo, se faz golpe com tudo, né? Com tampinha de garrafa, com boi, com tudo que se possa imaginar, a gente sabe que o povo é bem criativo. Quais seriam os cuidados, tá? Antes de qualquer pessoa investir em criptoativos ou entrar em alguma empresa, se tem alguma empresa que ela pode fazer alguma coisa, enfim, para ela poder se precaver na hora dela, na hora desse cliente. Isso, ele precisa para se precaver. O que ele precisa identificar antes de investir em alguma empresa, né? Tá. Depois eu vou até deixar um link de um vídeo que eu gravei na UniBTC, que eu falo algumas coisas, sim, tem umas matemáticas que eu faço, né, que eu explico o porquê, tá? E aí vale a pena todo mundo assistir depois, enfim, essa aula. Bem, uma coisa que é importante as pessoas entenderem é que qual é a essência do mercado de cripto, né? Quais são qual é a essência do Bitcoin e das criptomoedas? A essência do Bitcoin e das criptomoedas é você ser dono do seu próprio dinheiro, né? E toda vez que você transfere isso, né, transfere a sua custódia das suas criptomoedas para a mão de uma outra pessoa, você está indo contra a base simples ali do mercado de cripto, né? Você está indo contra a tudo aquilo que as cripto busca, né? Então, só aí já tem uma falha, né? Então, se a pessoa partir desse pressuposto, ela nem precisa mais fazer as outras perguntas. Ela tem que entender que o Bitcoin e as criptomoedas tem que estar na mão dela, na guarda dela, e não na mão de uma outra pessoa. Outro detalhe é que as pessoas têm que sempre se perguntar, né? Quais são os gatilhos emocionais que levam a pessoa a transferir a responsabilidade da sua vida financeira, do seu futuro financeiro, né? Porque quando você pega o seu dinheiro para ganhar 10%, 12%, 15% ao mês de uma empresa, na verdade você está transferindo sua responsabilidade para a mão de uma outra pessoa. Não quer dizer que você não consiga fazer, né? A gente, com as nossas dicas de entrada, nosso método, tem alunos que conseguem fazer 5%, 6% ao mês, tem alunos que conseguem fazer 10% lá operando, fazendo trade. E é um processo simples, é um processo replicável, todo mundo pode fazer, dá para fazer. Agora, para uma empresa fazer isso, por que ela não consegue fazer do mesmo jeito que uma pessoa física faz? Porque uma empresa, para montar um negócio desse, ela não vai poder fazer 10% ao mês, ela vai ter que fazer 20%, porque ela vai ter que pagar os impostos, né? Os impostos são pesados no Brasil, vai ter que pagar a estrutura da empresa, os analistas, né? Comissão dos assessores, então tem que fazer muito mais do que 20%. E essa matemática não fecha, porque se um mês a empresa fizer 10%, no mês seguinte ela vai ter que fazer 30%, ela vai ter que fazer 20% do mês e mais os 10% do anterior que ela não conseguiu pagar. Então isso vira uma bola de neve. 99,999% dessas empresas que prometem isso, elas são pirâmide, elas são esquemas Ponzi, né? Então, quando aconteceu com a Unic, quando aconteceu com a... Qual foi a outra aí que teve também? A Indil, né? Muitas pessoas me julgaram, eu sofri ameaças, né, de haters, enfim, como até hoje eu sofro, né? E eu falava, ó, isso aí vai dar problema, tá? Isso aí vai dar problema, matematicamente isso não dá certo, e infelizmente deu problema. Agora, é aquela coisa, né? A gente tem que ser grato por tudo isso, porque também se eu não tivesse perdido dinheiro em algumas empresas, eu não teria chegado aqui, eu não teria conhecido o mercado de cripto. 90% das pessoas que conhecem o mercado de cripto conhecem pela porta errada, entra pela porta errada. E isso tem muito a ver com a situação que a gente vive hoje. Uma má distribuição de renda no nosso país, a grande maioria das pessoas vivendo uma vida de sobrevivência, uma escassez muito grande. Então, quando você tem uma oferta de mudar a sua vida financeira, quem não gostaria, né? Então, eu não julgo ninguém, né, que teve tido essa atitude.
a minha pergunta é, será que vale a pena você transferir a sua responsabilidade, o seu futuro financeiro para a mão de uma outra pessoa e entrar para o mercado que você tem pouco conhecimento, não sabe nada? A probabilidade é muito grande de você cair numa furada, de você cair numa cilada. Então, primeiro precisa entender a essência, né? O dinheiro tem que estar sempre na sua mão, não na mão dos outros. Segundo, vai ter que estudar, porque se você estudar um pouquinho mais, a partir daí desses estudos, você vai saber fazer as perguntas corretas, e fazendo as perguntas certas, você vai ter um melhor filtro para não cair em ciladas, né? E uma coisa que é importante para finalizar é que, enquanto nós estamos no nosso país, no Brasil, a gente tem que seguir as legislações do nosso país, né? Então, a grande maioria dessas empresas, elas são ilegais, elas não possuem liberação da CVM. Todo mundo que arrecada dinheiro hoje pelo Brasil e faz esse tipo de negócio, né, que é gerar renda, gerar retorno, né, seja fixo ou variável, tem que ter CVM. Essas empresas não tinham. E elas alegavam que não, porque o mercado de cripto não pode, é sempre as mesmas desculpas, né? E quando dá problema, a desculpa é do Ministério Público, a desculpa é dos bancos, tudo isso é desculpa de piramideiro, tá? É tudo conversa fiada. Eles já criam um negócio já sabendo que vai dar errado, que vai dar problema, mas eles criam do mesmo jeito, tá? Como existe uma demanda, eles vão lá e oferecem. Hoje, graças a Deus, a gente está vendo um mercado muito mais maduro. 2017, grande parte daquela alta do mercado foi através do varejo e das grandes empresas que surgiram de pirâmide. Hoje não, essa alta ela é mais sólida. As pessoas realmente investindo, aprendendo, você tem menos empresas pirâmides entrando, as pessoas estão estudando mais, tem mais canais grandes como o nosso da UniBTC ensinando, a comunidade, o ecossistema está amadurecendo, né? Então, tem muita informação, basta a pessoa estudar, se a pessoa seguir a UniBTC, seguir outros profissionais, estudar um pouquinho, saber que o dinheiro fica na mão dele, não na mão da outra pessoa, cara, dificilmente vai cair em cilada, tá? É sempre se perguntar, cuidado com o bilhete premiado, né? Quando o santo começa a dar muita coisa, tem que cuidar. Não, perfeito, Rodrigo. Até isso é uma das coisas que a gente também tem com uma das atribuições da SIC, né? Alertar as pessoas, tanto os que nos seguem por serem associados, aqueles que não, porque somos uma referência de usuário, né? Então, a promessa do que é muito fácil, realmente, sim, é atrativa, principalmente por esse querer mudar de vida, não que não seja, que as pessoas não mereçam, com certeza, sim, todo mundo merece, mas essa responsabilidade, quando a gente acaba transferindo, enfim, claro que hoje nós analisamos as coisas de forma diferente e sabe que a matemática não fecha, né? E esse desconhecimento também foi o que causou diversos problemas. E, infelizmente, a gente acaba entrando pela porta errada, né? Nesse caminho, assim. Mas eu acho que é bem interessante essa nossa, porque o intuito de hoje não é ser a primeira e única, tá? Eu quero trazer outras pessoas também, para a gente poder ter esse bate-papo, para esclarecer coisas para os nossos associados, enfim, para as pessoas que acompanham o nosso trabalho, para que tenha, sim, esse conhecimento e que se mantenha no mercado apenas aquelas empresas que trabalham de forma lícita, que fazem tudo o que o governo permite, tá, que é o correto. Então, o nosso trabalho também é mostrar para os clientes e indicar sempre os melhores caminhos dessas empresas, sim, tanto que os que vão comprar os créditos dos associados, para aqueles que quiserem vender seus títulos, também são empresas no ramo de tecnologia e que também têm o aval, digamos, da própria associação por fazer uma negociação que não dê problema para os associados no futuro, né, que essa é a nossa maior preocupação, uma situação que seja extremamente lícita, né, e que o associado tenha, sim, o conhecimento para saber o que fazer com as criptomoedas que ele vai receber e, em contrapartida, saber que ele tem que ser, sim, o dono do seu próprio dinheiro. Então, foi bem bacana. Eu gostaria, então, Rodrigo, a gente já está quase terminando, conversar, então, vou passar a palavra para a doutora Eduarda, tá, que ela gostaria de fazer uma pergunta também, e depois a gente já prossegue de novo, certo? Tá bom. Certo. Primeiramente, boa noite a todos. Rodrigo, muito obrigada pela tua participação aqui nessa nossa reunião.
muito obrigada por toda a contribuição, todas essas informações que tu está nos trazendo, que tem grande validade, tanto para nós como para os nossos associados. Temos muito a aprender com tudo isso que tu está nos informando. E também, assim, entrando nesse assunto sobre os esquemas Ponzi, né, os crimes de pirâmide financeira, eu tenho um questionamento mais referente à tua empresa, tá? Qual é a função social da Universidade Bitcoin frente ao mercado de criptomoedas, e também se os cursos fornecidos pela universidade preparam o investidor interessado para ter maior cuidado com o mercado de criptos? Legal. Então, a questão social nossa, né, é a seguinte: a gente tem um valor muito forte aqui na empresa, que é o valor da educação. Eu acredito que qualquer país, qualquer sociedade, as pessoas conseguem vencer na vida através da educação. Eu sou prova viva disso, né? Então, por exemplo, eu vim de uma família muito humilde, né, de uma família muito simples. Cheguei a passar fome quando criança, e sempre me preocupei muito com os estudos, né? Eu não tive estrutura nenhuma em casa para ter incentivo ao estudo, mas de alguma forma Deus me abençoou para poder enxergar o estudo como algo importante. Então, dos meus amigos, a grande maioria dos meus amigos, eles tinham condições financeiras bem melhores do que a minha. Muitas vezes comia de favor na casa deles, mas eu foquei muito nos estudos. Eu vi assim, eu como uma pessoa humilde, uma pessoa menos afortunada, eu tenho que investir nos estudos. E foram os estudos que me trouxeram até aqui. Então, eu acredito que as pessoas, o estudo, né, liberta, né, a educação liberta. E aqui eu não tô entrando no mérito se a nossa educação é a melhor educação, se a educação atual é a melhor forma de ensinar. Não é isso. Eu estou falando que é importante, sim, as pessoas estudarem, investirem em seus estudos, tá? Por mais que lá na frente a pessoa perceba, não me serviu muito, mas o estudo é importante porque você expande a mente, uma mente quando se expande, ela não volta mais. Então, a gente se preocupa muito com essa questão da educação, tanto que a UniBTC, tanto eu quanto os nossos mentores e as pessoas que atuam com a gente está sempre preocupado em olhar para o cliente não como número, mas olhar para os nossos clientes como pessoas. E toda vez que a gente oferece algum produto ou serviço, a gente está sempre se preocupando em reprogramar a mente das pessoas para que elas percebam que é através da educação que elas vão se libertar dessa bolha. Porque o sistema atual financeiro, ele é focado em favorecer, né, as pessoas que estão no topo da pirâmide e prejudicar quem está lá na base, né? Então, toda vez que você vê aumento de salário, crises financeiras, aumento de impostos, sempre é a base da pirâmide que mais sofre. E para que você saia disso, tem que ser pela educação. Então, eu mesmo com o meu tempo escasso, eu separo o tempo para poder ajudar, para poder ensinar, seja associações, seja às vezes escolas, né? Agora a gente parou um pouco por causa do Covid, mas a gente já fez muitos trabalhos parceiros, né, em escolas, em associações não governamentais. A gente entrega conteúdo gratuito todos os dias na Universidade Bitcoin, no YouTube, são aulas ao vivo, passam mais de 5.000 pessoas, às vezes 7.000 pessoas numa aula ao vivo com a gente. Uma das aulas aí, dentro do nosso mercado, né, uma das aulas assim, mais bem-sucedidas que nós temos hoje, são poucos canais no mundo que conseguem fazer uma aula para 4.000, 5.000 pessoas ao vivo, como a gente faz, e a gente vê muitas vezes as pessoas ali, que não estão ali só para aprender a ganhar dinheiro, mas estão ali para refletir sobre a vida, refletir sobre família, sobre valores de família, refletir sobre valores referentes ao dinheiro, ganhar um pouquinho de esperança, né, ver um pouquinho de luz no final do túnel, pessoas que estão num período de depressão, desanimadas, tristes, né, como a gente está vivendo agora, né, parece que o sistema é criado para fazer com que você fique no pânico, né, porque quanto mais pânico você tem, mais você pensa em doença,
mais você pensa em doença, mais você atrai doença. Então, se você estudar um pouquinho sobre neurociência, sobre comportamento humano, vocês vão ver o que eu estou falando. E, mais uma vez, abro uma adenda aqui, não estou falando que está certo, está errado, se o político está certo, está errado, né? Mas não está relacionado à nossa vida. Todos têm que entender aqui que não está relacionado à nossa vida, está relacionado ao umbigo deles, né? É politicagem, é não perder o poder, é continuar no poder. E aí a nossa função como UniBTC, como Universidade do Bitcoin, é levar um pouquinho de esperança para essa galera que quer iniciar, que quer aprender, quer estudar. Então, por exemplo, na UniBTC nós temos playlist lá com várias aulas gratuitas. Se a pessoa fazer UniBTC Flix no final de semana, vai aprender muita coisa legal lá, além das mentorias diárias que eu entrego lá ao vivo, mesmo quando eu estou cansado, né? Por exemplo, hoje mesmo eu fiz a minha mentoria, minha vontade era zero, porque toda vez que a gente procura trabalhar de forma honesta, a gente está chegando numa fase da vida que os seres humanos estão pensando assim, ser honesto agora é um diferencial, né? E na realidade ser honesto teria que ser o básico. E quando ser honesto, você incomoda as trevas, porque a luz incomoda as trevas, né? E aí você leva muita pedrada. E é aquela coisa, né? Árvore boa, fruto bom leva pedrada. Mas às vezes é dolorido, porque você tem famílias, você tem filhas, você tem colaboradores, funcionários, tudo isso é bem triste, porque não afeta só a minha, afeta famílias, afetam pessoas. E mesmo assim eu estou nas lives. Posso estar arrebentado por dentro, mas estou lá, estou entregando o meu melhor. Então, eu acho que isso é de extrema importância, porque se fosse só pelo dinheiro, eu já não estaria fazendo o que eu estou fazendo. Na situação que eu tenho hoje, os meus investimentos, o lugar que eu cheguei, eu não faria mais. É claro que é um negócio, a empresa é um negócio, a gente tem funcionários, a gente procura faturar cada vez mais para a gente poder melhorar o plano de carreira da empresa, ajudar pessoas, abençoar famílias, mas a gente sempre se preocupou com pessoas, tanto que quando a gente vai contratar alguém na empresa, a gente sempre foca em competência emocional, a gente contrata por competência emocional. É importante ser um currículo, a questão técnica, mas o que mais vale para nós é a competência emocional. As pessoas têm que ter caráter, têm que ter valores alinhados com os valores da empresa. Então, essa é uma junção, e eu acho que isso talvez responda a questão social, porque não é simplesmente chegar lá, doar alimento não perecível, como a gente doou em dezembro, né? Fez uma campanha e doamos aí mais de 1 tonelada de alimento não perecível. É uma junção, é ajudar pessoas carentes, é levar educação, é fazer parcerias com outras organizações não governamentais, porque na minha percepção a base é a educação. Você pode dar dinheiro, pode dar o que for, mas se você não der educação, se você não libertar as pessoas através da educação, a má distribuição de renda vai continuar do mesmo jeito. Porque hoje a gente tem uma grande parte das pessoas do Brasil no nível de miséria e pobreza. No mínimo 50% do brasileiro está no nível de miséria e pobreza. E aí as pessoas dão uma Bolsa Família, por exemplo, nada contra novamente, e aí já tiram a pessoa da miséria e da pobreza, porque diminuíram, né? O pessoal fez um esquema para diminuir. Antes, pobreza era num valor e a tabela diminuiu. Então, o que acontece? Quando você dá Bolsa Família, é como se fosse assim, estou tirando você da pobreza, estou tirando você da miséria. Mas uma Bolsa Família de 300 pila, 350, não dá para fazer nada. Quem vai para o mercado sabe disso. As pessoas continuam passando fome. E aí, esse é um paliativo. As pessoas continuam escravas porque as pessoas não dão educação e tem esse paliativo. É evidente que, para quem está passando fome, é o básico. A gente tem que dar educação, depois a gente dá comida, depois da educação. É básico. Não tem como dar educação com a pessoa passando fome. Mas o que eu estou falando é o pós isso, né? O sistema que é criado hoje é um sistema que não favorece, um sistema para deixar as pessoas na escravidão. Então, a nossa função, mesmo que seja para transformar a vida de uma pessoa só, a gente levar a educação e mostrar para as pessoas, você pode ser protagonista, você pode mudar a sua vida através da educação. E pode ser através do mercado de cripto, porque a gente acredita que as criptomoedas é o futuro. Não é tipo assim, banco, moeda física, real. Isso já é passado. Para a gente, a criptomoeda já é futuro, já é presente. Né? Então, é de extrema importância que todos aprendam, estudem sobre isso, porque quanto mais rápido começar, maior a probabilidade de beber água limpa. E aí, essa é a nossa responsabilidade social, que é brigar contra o sistema para poder levar essa educação para o pessoal. Tá? Porque o sistema tem dois lados, né?
tem já o sistema tradicional, que são os grandes bancos, os governos, e existe o outro lado, que são as pirâmides. Então, a luta não é fácil, porque você briga dos dois lados, né? Mas a gente, com o coração alinhado, né, focado, a gente acredita que a gente, plantando coisas boas, né, Deus está sempre com a gente, e o universo também contribui. Muito obrigada, Rodrigo. Realmente, o conhecimento ninguém tira da gente, né? E nada melhor do que nós termos o controle da nossa vida financeira, né? Do que entregarmos isso nas mãos de outras pessoas. Então, agradeço muito a tua resposta, a tua contribuição. Obrigado, querida. Gratidão. Bom, então, pessoal, nós já estamos chegando no finalzinho da nossa reunião. Por mim, ficaríamos conversando até amanhã de manhã, não sei pelos demais, mas eu acredito até que sim. Né, o assunto flui muito, teria muita coisa para conversar. Nós temos que levar em consideração também que o nosso querido convidado também está cansado, nós também com as atribuições diárias nessa luta constante, né, Rodrigo? Então não vou tirar teu couro hoje, tá? Da próxima vez a gente faz uma mais extensa. Boa. Tá, então só para finalizar, então, gostaria que tu passasse aquilo que a gente já havia conversado ali, sobre o que a gente pode oferecer ali para os nossos associados. Não sei se o Ricardo gostaria de falar alguma coisa a respeito dele como aluno. Eu acho que o Ricardo pode falar sim. Até para falar para o pessoal. Hoje o Ricardo trabalha com a gente, né? Ele é responsável por algumas coisas aqui na empresa, é um dos mentores nossos, né? E o Ricardo, ele começou do zero também, né? Foi aluno, não sabia nada. Eu acho que é importante o Ricardo falar, para mostrar para as pessoas que é muito mais força de vontade do que você pensar assim, porque isso é muito difícil, eu não consigo, enfim. Pode falar, Ricardo. Gratidão pela oportunidade, tá? Primeiramente, eu conheci o professor Rodrigo Miranda e a universidade em 2017, tá? Eu não sabia bolufas nenhuma sobre o mercado financeiro, sobre operar, principalmente em exchange. Então, eu comecei acompanhando o professor do zero, né, sem noção alguma de como comprar, vender. Comecei a assistir ele no YouTube e sempre nas horas vagas eu dava uma estudada. Sempre. Eu trabalhava à noite, nos meus intervalos, ao invés de eu descansar, dormir, eu pegava o notebook e ia lá assistir, mesmo os vídeos que já tinham passado, eu revia eles para mim aprender alguma coisa. Até que eu consegui alguns valores para comprar o curso do professor. Foi aí que eu comecei a desenvolver muito mais. Por que isso? Porque além do curso, do conhecimento que é passado ali, eu tinha todo o suporte de um grupo de traders, de pessoas que também já estavam aprendendo e que já estavam até mais evoluídas do que eu no aprendizado, onde essas próprias pessoas também me ajudavam com as minhas dúvidas, né? E sem contar as lives que o professor fazia, né? As lives que ele tirava as dúvidas do pessoal, mostrava direcionamento do mercado. Então, eu tive todo o amparo que eu precisei, tá, no curso que o professor oferecia. E tem mais um detalhe, enquanto eu estava assistindo, estava aprendendo o professor, eu peguei e disse, caramba, um dia eu quero trabalhar com esse cara. Eu peguei e disse, um dia eu quero trabalhar com esse cara, né? E como toda pessoa que acredita na física quântica, em Deus, no universo, sabe, né, que existe processo de cocriação, né? Então, de aluno hoje, eu estou como mentorando um dos grupos do professor da universidade, né? Com todo o conhecimento que eu adquiri, né, com toda essa jornada que eu passei, agora eu estou retribuindo ao presente que a vida me deu, né? Ensinando as pessoas e transmitindo esse conhecimento que eu aprendi. Não foi fácil, foi difícil, difícil não, vamos trocar a palavra, foi desafiador, tá? Foi desafiador, porém, persistência é exigida, tá? Se tu quer uma mudança na tua vida, tá? Tu quer mudar o teu estado financeiro atual, você tem que tomar uma atitude, você tem que ter uma ação. E uma sim é adquirir conhecimento. Sem conhecimento você não vai chegar em lugar algum, né?
Legal. Isso aí. E eu admiro muito o professor. Ele é uma pessoa muito, muito guerreira, né? Eu me espelho muito nele, porque ele é um exemplo para mim. Ele me apoiou nos momentos que eu mais precisei. Ele conhece a minha história, sabe as fases que eu passei, e ele acreditou, ele apostou. E uma das coisas que eu gosto muito é que ele é uma pessoa humana. Ele faz para ajudar as pessoas. Né? Não porque, tu comprou o curso dele financeiramente falando, não, porque ele tem paixão por isso. Por isso que dá certo, e por isso que a Universidade de Bitcoin, ela tem muito ainda o que crescer. Muito ainda. Obrigado, professor. Legal, Ricardo. Obrigado aí, cara. Obrigado. Gratidão, irmão. Gratidão. Não tá nem combinado, né? Mas não tá nada, era só aquelas perguntas, o resto nada combinado. Obrigado aí pela resposta e pelo reconhecimento, né? Eu acho que um dos valores nossos é jogar limpo com as pessoas, é ser transparente, né? Então, a gente fica muito feliz em saber que a gente, de alguma forma, né, está contribuindo aí para as pessoas crescerem e avançarem, né? Acredito que seja por isso que estejamos juntos hoje, né? Porque temos uns perfis muito parecidos. Parecido, né? Enxergamos as coisas com um lado mais humano, né? E tudo que a gente tem feito realmente não é só pensando em resolver o problema, mas se colocando no lugar do outro para resolver os nossos, obviamente, mas sabendo que atrás de 35 mil CPFs tem mais milhares de pessoas que são pais, são filho, irmão, assim, várias pessoas que dependem, né, de um final feliz para essa história. Então, eu acho que essa nossa parceria hoje, ali, primeiro contato, para os nossos associados conhecerem, saber a tua forma de trabalho, a gente vai começar a alimentar, então, para eles terem esse conhecimento. Eu fui por muitos anos também educadora, só que na área da beleza, e eu entendo exatamente isso que tu fala, sobre a paixão, sobre tu ensinar com paixão. E uma coisa que eu ouvi há uns anos atrás, de uma colega de profissão, que ela me disse assim, Carol, mas tu vai falar tudo que tu sabe para os teus alunos? E eu digo, sim. O conhecimento não ocupa espaço, e aqui ele está transbordando. Mas tu não tem medo deles serem teus concorrentes? Eu digo, não. Até usei uma frase que uso muito, né? Eu digo, não, tem cabeça para todo mundo. Então, assim, quando a gente consegue transbordar tudo, por ser uma paixão, aquilo que a gente faz, a pessoa que está do outro lado, ela consegue entender, receber, e é isso que a SIC quer fazer, trazer o associado para ele se inteirar mais desse mundo, para ele poder participar, para ele poder entender, para que a gente consiga auxiliar ele tanto a recuperar aquilo que ele perdeu, tanto quanto, como ser humano também, ele se recolocar, se refazer e continuar. E é como o Ricardo falou, né, os desafios, eles vêm para nós de uma certa forma e depende de como que a gente vai agir com eles. Se a gente vai ser só espectador, se a gente vai tomar frente, né. Então, eu agradeço muito, em nome de toda a diretoria da SIC, por ter aceito esse nosso convite. Hoje estamos, então, dando o pontapé inicial ao nosso trabalho. Assim que você tiver um material para disponibilizar, já vamos começar a fazer a divulgação em nossos canais, então, para os nossos associados. Agradeço o Ricardo também pelo testemunho dele, a doutora Eduarda por ter disponibilizado seu tempo também essa noite, a Rose, ao Márcio Borba também, que muito à frente dos vídeos e sempre falando muito, entusiasta também desse mercado. Então, fica o meu agradecimento. E para os que estão nos assistindo, então aguarde que nos próximos dias traremos mais alguns convidados que vão passar mais informações e falar com o Rodrigo, obviamente. Eu tenho uma coisa legal, tá? Acabou que eu esqueci de avisar, né? Tá. As pessoas hoje, para fazer um curso com a gente, varia ali entre R$1.000, R$1.500, dependendo do curso. A gente não vende só um curso, a gente vende um pacote de serviços, né? Então, mesmo que a pessoa pense, poxa, mas R$1.000 está muito caro, R$1.500 está muito caro, se a pessoa seguir as nossas recomendações, as nossas dicas de investimento, a pessoa recupera esse valor investido muito rápido, tá? E isso a pessoa operando com a sua própria conta, fazendo passo a passo lá, tá? Só que eu vou fazer algo diferente, tá? Eu vou criar um produto novo, específico, para a equipe de vocês aí, tá?
e eu não vou cobrar por esse serviço. O meu tempo está muito escasso, tá? Quem está no meu dia a dia sabe disso, muito escasso mesmo, tá? Mas por todo o cuidado que vocês estão tendo com o pessoal, eu sei que as pessoas estão numa fase desafiadora por causa do Covid. Já estive também do outro lado da história, né? Ter pedido dinheiro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um produto específico para vocês, tá bom? Vou falar aqui com o meu pessoal, minha equipe, vou criar um produto. Não vai ser um produto avançado, mas vai ser entre básico e intermediário, né? E aí a gente vai fazer um preço irrisório, um preço bem básico, tá? Um produto que a gente cobraria aí, sei lá, R$400, R$500, vamos cobrar R$19,90 ou R$29,90, mas tudo que for arrecadado a gente vai transformar em cesta básica. Então vai ser uma forma das pessoas contribuírem com quem está passando fome, tá? Tem um curso específico para aprender, a partir daí com essa educação, já que eu acredito na educação, poder sair da bolha, né, e começar a dar seus primeiros passos no mercado de criptomoeda e investir. E a gente faz o nosso papel, que é entregar conteúdo, entregar conhecimento para todo mundo, tá bom? Então, é o meu comprometimento aí. Depois eu resolvo com a Fernanda hoje vai me botar para eu dormir no sofá. Eu já estou sem tempo, né? Você vai achar mais tempo para criar mais curso, dar mais aula. Mas é aquela coisa, né? Eu adoro ensinar, eu me preocupo muito com as pessoas, e a gente sabe que no momento que a gente está vivendo agora, eu acho que para a nossa geração é um dos momentos mais desafiadores, assim, daqui a alguns anos vamos olhar para trás e vamos contar essas histórias, né? Todo mundo de máscara, esse desafio que a gente está tendo, pessoas próximas de nós morrendo, né? E eu acho que agora é a hora da gente se unir, e o que a gente puder fazer para ajudar, a gente vai ajudar. Então, conte comigo aí, vou pensar num produto legal e me comprometo a ajudar vocês, tá? E é um bônus, porque eu não faço isso com ninguém, tá? É algo específico que eu vou fazer com vocês, tá? Isso não estava também no script, né? Então, eu estou bem emocionada, né, por tudo isso aí. Te agradeço bastante em nome dos nossos associados. Saiba que é por uma boa causa que tu vai dormir no sofá e que, com certeza, vai auxiliar muita gente. E eu sou desse mesmo acordo que sem educação a gente não é ninguém, tá? Legal. Então, muito obrigada mesmo, de coração, Rodrigo. Muito obrigada, Ricardo, doutora Eduarda, Márcio, Rose. Então, seguiremos com entrevista com Carol, já que já pedi sugestões para os nossos associados. Gostaria que vocês mandassem nossos canais, então, porque eu acho que é bem interessante a gente fazer uma coisa mais interativa, até para a gente sair um pouco dessa bolha. Tá, pessoal? Voltaremos a conversar, então, com o Rodrigo nos próximos dias, assim que ele tiver o material para poder já passar para os associados. E na próxima entrevista com Carol, nós iremos chamar um representante dos representantes de uma das maiores exchanges do mundo. Não vou citar nomes para deixar vocês curiosos. Tá certo, então? Muito obrigada a todos, uma boa noite e até logo. Boa noite. Boa noite.